Olá, ele é professor e agora reitor da Universidade de Cruz Alta. Fábio Dalsotto tem uma trajetória ligada à educação que foi o fundamento para guindá-lo ao cargo máximo da universidade. E ele é o nosso personagem deste programa. Professor Fábio, bem-vindo, obrigado pela gentileza em participar aí conosco. Obrigado Veríssimo pelo convite. É um prazer estar aqui participando em uma dessas entrevistas, né, aí com pessoas selecionadas, né, e que vêm até aqui. Então é uma satisfação, né, da universidade, da reitoria, né, poder estar participando aí junto com vocês. O senhor é muito evidenciado, exaltado pela sua jovialidade e juventude. Isto ajuda, facilita o cargo? Facilita, né, Veríssimo? Acho que sim, né? É preciso ter um ímpeto, né? E um vigor também, né, da juventude para estar à frente, né, desses cargos, dessas funções, né, que exigem bastante, né, efetivamente. Então, é importante ter uma boa saúde, é claro, né? Então, isso é fundamental. Mas, em especial, para além da idade, eu acredito mais na mentalidade, né? Uma mentalidade aberta para o novo e para assimilar a dinâmica do mercado. Então, eu acho que isso é fundamental. Né? Claro. Essa mentalidade, um mindset, como a gente diz, né, que é importante, então, na universidade. Né? Então, para rever aquilo que a gente faz constantemente na instituição, né, no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação, enfim, para estar se ajustando, né, aí a dinâmica do nosso setor da educação superior. Claro. O senhor já detectou, assim, qual, diante dos novos desafios, dos grandes desafios que se tem hoje, principalmente sob o ponto de vista da educação, especificamente, se o senhor fosse definir um desafio, tem um que seja em especial, um grande desafio? O desafio da instituição é claro que continuar dando foco na qualidade. Né? Este é efetivamente um desafio. O contexto vem cada vez mais nos pressionando, né? A ampliação da oferta dos cursos EAD, né? Num quantitativo que o governo, então, opta, né? Numa necessidade, né, do país, da nação, em ter mais profissionais formados com educação superior. Então o governo adotou já há um bom tempo esta linha, né, de abrir a educação para uma modalidade que é a modalidade da educação à distância. De forma visível, esta não é a nossa vertente principal, né? Então a Unicruz é uma instituição caracterizada pelo ensino presencial, né, pela qualidade, pela diferenciação, mas focada no ensino presencial. Então isso obviamente que nos pressiona, né, constantemente para sustentar esta qualidade que nós temos nas nossas atividades. Então esse é um constante desafio, né, que exige semestralmente e diuturnamente, obviamente, né, nas nossas atividades, ajustes, né, para que a gente consiga aí, continuar dando essa ênfase. Felizmente, até agora, a universidade ela vem conseguindo cumprir isso e cumprir muito bem. Agora, professor Fábio, conceitualmente, há pessoas, há estudiosos que dizem, olha, o ensino à distância ele é mais frágil, mais raso, não tem a profundidade e a proporção de conhecimento de fato que se exigiria para uma boa formação. Ao contrário da formação presencial, que é muito mais, digamos assim, sob o ponto de vista de conteúdo, de resposta ao aluno, muito mais importante e efetiva. O senhor concorda com esse cenário? Claro que nós temos assim, não podemos generalizar, eu acho, né? Porque a educação à distância, nós temos instituições que fazem isso muito bem, né? Embora várias delas fazem muito mal também, né? Mas são discussões, são linhas de pensamentos diferentes, né? Mas que, enfim, está aí, né? Isso está colocado no mercado. A Unicruz, por exemplo, né, embora com o seu foco aí na educação presencial, também entra agora com a modalidade à distância. Né? Então, são públicos diferentes, é uma alternativa, né, para aqueles que não conseguem ter acesso
na modalidade presencial, ou não tem os recursos financeiros, ou não tem o tempo necessário para estar todos os dias na universidade, né? Então são alternativas, são opções. A questão é se isso efetivamente é trabalhado, né, da melhor forma possível, com seriedade. O resultado disso. O resultado, né, efetivamente. Em geral, o que a gente tem visto é que boa parte das instituições, né, acabam não entregando esta qualidade que prometem, né, que esses cursos tenham, Claro. né? Ou seja, e esse não é o nosso propósito, né? Então é claro que a gente continua assim acreditando de que o ensino de mais qualidade, o ensino que proporciona outras possibilidades, né, que é você estar numa universidade, você participar de projetos de pesquisa, projetos de extensão, inovação, tem muito mais proximidade com o mercado de trabalho, né? Você se aproxima de um professor, o professor já tem um projeto de pesquisa, aquilo ali já abre porta para o aluno no mercado de trabalho, daqui a pouco ele tem a possibilidade de uma bolsa, né? Ou seja, o aprendizado do aluno ao longo do curso, ele se dá de uma forma diferente. Ele pode participar de um processo de internacionalização, ou seja, há várias formas, né, dele interagir dentro de uma universidade que não única e exclusivamente na sala de aula. Então esse conjunto, né, Veríssimo, das atividades que nós temos na universidade, enfim, boa parte das universidades também possuem, né, essas atividades, é o que nos dá esse diferencial, né? Claro. E essa ideia de que algumas profissões não precisam mais de diploma, por exemplo, dentre elas é o caso especificamente do jornalismo, né? Como é que a universidade se coloca nesse caso aí? Esse é sempre um dilema, né, Veríssimo, enfim, né, e de que a reserva de mercado, às vezes, né, enfim, são discussões das áreas, né? É preciso entender isso também, né? Enfim, e é claro que vem muita discussão também em outras áreas, né? Como o direito, por exemplo, né? De um ensino à distância na área do direito, né? É algo que se discute também, né? Então, na verdade, é uma dinâmica de mercado, a gente precisa entender um pouquinho disso também. E sustentar, na medida do possível, que, bom, se você então tem a formação específica na área, bom, isso te dá então mais possibilidades, enfim. Mas é claro que aí é um trabalho que as universidades elas não têm força por si só, né? Existe toda uma questão mercadológica aí, organização das próprias profissões, né? Os conselhos de classe, enfim, né? A organização aí de cada profissão também, né? Que na medida do possível também possuem uma atuação mais ou menos rigorosa, né? Em relação à profissão. Então, eu, por exemplo, na minha área, né, o Conselho de Administração, né, tem uma atuação, mas obviamente que não consegue atender a fiscalizar a atuação, né, dos administradores, né, aqui falando especificamente, eu sou registrado no Conselho Regional aqui do Estado, né, mas é claro que a gente observa assim, que tem vários profissionais que não são administradores e que acabam atuando como administradores, né? Então, para além das questões da própria profissão das universidades, tem os conselhos, enfim, né, que acabam também participando efetivamente disso. O ensino à distância tem essa coisa, né, de tanta oferta e é preciso cuidar de todos os processos, não apenas a oferta, mas o conteúdo, o acompanhamento, o resultado final, né? Porque senão se cai numa vala comum aí. Exatamente, né, Veríssimo? Então, por isso assim que nós optamos inicialmente por uma parceria, né, com a Univates, que é uma outra instituição comunitária aqui do nosso estado, né, e que já possui uma expertise em relação ao ensino à distância, que nós não temos. Né? Nós não temos, nós estamos iniciando, né, esse processo na modalidade à distância, então a gente precisa assim ter esse apoio, se qualificar, se aprimorar, enfim, até para que a gente consiga efetivamente poder assumir isso sozinho, né, a Unicruz, mas com qualidade. Né? Então esse é o ponto, né, e que a gente está, então inicialmente a gente parte com esta parceria da Univates, aí trabalhando com o que eles já têm de conhecimento, enfim, para daqui a pouco no médio e longo prazo, né, nós termos as condições, né, para avançarmos nessa modalidade. Claro. Professor Fábio, há também, notadamente, todo um histórico de dificuldades financeiras da universidade.
e sempre se luta, né, para mantê-la viva, atuante, enfim. Mas o mundo hoje exige sempre e cada vez mais inovações, novas tendências, enfim, novas perspectivas. E aí precisa sempre recurso, né? Precisa sempre. E a universidade tem por obrigação ser também vanguarda desses processos. Como que fecha essa conta aí? Esse é um desafio grande, né, Veríssimo? Para além da questão da qualidade que eu mencionei, né, esse é um desafio significativo da instituição, né? Porque é isso, a Unicruz ela é uma instituição que depende das mensalidades dos alunos, né? Ponto. É isto. Claro que nós temos captação de recursos externos, em projetos de pesquisa, enfim e tal. A universidade avançou de forma significativa em relação a isso, mas obviamente que isso ainda representa um percentual pequeno, né, dentro da nossa receita. Então a instituição, na verdade, ela sobrevive, né, das mensalidades dos alunos, né, e dos nossos alunos. Ainda boa parte deles, aproximadamente 50% deles, contam com algum tipo de benefício, algum tipo de custeio, né? O financiamento, bolsa, enfim, isso pode ser via governo federal, via financiamento, via bolsa na instituição, desconto funcionário, enfim, algum tipo de benefício, né, na instituição. Então isso retrata assim essa dificuldade, ou seja, não são poucos alunos também que têm algum tipo de dificuldade para honrar a mensalidade na integralidade, né? Então esse é sempre um desafio, né, Veríssimo? É sempre um desafio, né? A gente sabe que os valores das nossas mensalidades eles não são baixos, né? E nós não competimos com preço, obviamente, né? A nossa linha não é preço. Obviamente, né, quando a gente fala no ensino presencial, nós estamos falando aí em qualidade, enfim, e aí obviamente que o preço acaba acompanhando esta qualidade. E aí a gente tem que sustentar isso, né? Então isso é natural, né, como qualquer outro tipo de negócio, enfim. Mas na educação, né, e nós temos que sempre, por isso é importante estarmos constantemente, né, realizando esses ajustes, né, para que a universidade então consiga ter uma sustentabilidade, especialmente econômico e financeira. Mas é um grande desafio, né, é um grande desafio, né, fazer isso, essa roda girar, né, porque enfim os custos não são baixos, né, a infraestrutura da universidade ela é grande, né, ela tem uma estrutura grande, né, enfim, número de funcionários também, professores e tal. Então a gente precisa sim estar realizando ajustes, né, semestre a semestre, para que a gente consiga aí ter um resultado razoável, né, no final do exercício. Claro. Outra questão que está aí também nas redes sociais que as pessoas de alguma forma criticam até ou observam na universidade ao dizer que, por exemplo, a reitoria tem muito esquerdista lá dentro. É isso mesmo? É uma boa pergunta, viu, Veríssimo? É importante, viu, essa pergunta, né? Eu gostaria até que me fizessem mais essa pergunta, né? Porque eu tenho muita tranquilidade, né, para falar sobre isso, né? Já tenho falado em alguns espaços, né, onde eu tenho oportunidade de falar, mas aí eu acho que falta um conhecimento mais aprofundado da nossa dinâmica interna. Efetivamente não é isso, né? Não é isso. Eu, particularmente, né, não tenho filiação com partido A ou com partido B, né, e não tenho, enfim, essa vinculação político-partidária, né, na instituição. E, para além disso, todo o processo de construção da nossa chapa, das eleições na universidade, tanto da reitoria quanto da fundação, em nenhum momento nós tivemos interferência político-partidária. E isso eu posso assegurar, né, porque eu participei diretamente disso e nós não tivemos... Esse é um assunto, embora assim, isso está muito mais fora, está no imaginário das pessoas do que propriamente dentro da universidade. E isso é interessante, porque nós fizemos toda a nossa construção e o que
pautou isso, na verdade, eram as pessoas, né? Mesmo que alguns tenham identificação com partidos políticos de porque esquerda. a gente não tem como desvincular isso, né, Veríssimo? Né? Ou seja, é claro que eu tenho colegas, né, que têm uma posição política de esquerda ou de direita, enfim, mas eu nunca perguntei para os meus colegas de reitoria se ele era do partido A ou se ele era do partido B, ou qual é que era, enfim, a ideologia dele política, né? Então isso para nós, efetivamente não tem participação, Veríssimo, nenhuma, né? E nós fizemos todo esse processo de composição da reitoria e dos cursos também, assim, e da própria fundação também, pautado na capacidade de cada um, né, na formação, que para nós isso é muito importante, né? Enfim, estamos na universidade, né? Na competência, no trabalho desenvolvido, no histórico, na transparência, na competência, né, na idoneidade das pessoas, né, que isso é muito importante, muito mais importante, né, do que qualquer outra coisa, transparência, né, porque enfim nós estamos falando de administrar recursos de outros, né, enfim a Unicruz não tem dono, né, enfim é uma instituição comunitária, e também então claro que baseado nas relações, né, pessoas de bom relacionamento, né, que conseguem ter assim uma capacidade de administração das pessoas, né, de desenvolver bem o trabalho interno, que tem assim um reconhecimento dos colegas. Então é isso que efetivamente que pautou, né, a nossa formação aí na instituição. E por vezes, né, nós somos questionados, né, Veríssimo, em relação a isso, né, mas isso está muito mais na cidade, no meu entendimento, assim, né, fora da universidade, né, e que tem este conceito, às vezes, ou esse imaginário mesmo, né, de que a Unicruz possui uma posição mais de esquerda, enfim, né. É claro que por vezes existem temas na universidade que são debatidos e que podem ter mais alinhamento com o A ou com o B, mas aí é uma questão teórica, né, que nós temos que preservar isso. Bom, esta é uma questão, mas não de ter uma orientação, né? Não há orientação político-partidária na universidade, né? A Unicruz ela é apartidária e ela é laica, né? Então nós estamos abertos a todos os tipos de partidos políticos, enfim, e todos os tipos de religião. Né? Enfim, os alunos que vêm até a Unicruz, nós não perguntamos para eles se eles são da religião A, B, do partido A ou B, até porque nós sabemos que boa parte dos nossos alunos, né, também possuem orientação, né? A maior parte deles possuem orientação e provavelmente são alunos, né, da esquerda ou da direita, enfim, a gente não pode fazer essa distinção. Até porque a universidade é universal, né? Tem que preservar esse conceito. Exatamente. Professor Fábio, o senhor fez doutorado fora do Brasil, estudou na Finlândia, na Suécia, e que são modelos de educação para o mundo hoje. Né? Sim. Modelos de educação que balizam outros países, enfim, o conceito de educação como um todo. O que dessa experiência, dessa vivência, dá para efetivamente aplicar concretamente aqui? Muito boa pergunta também, Veríssimo. Os países nórdicos em geral, né, são reconhecidos, né, pela sociedade mais justa, né, e de uma forma mais específica na educação. Né. Estive um período mais curto na Finlândia, quando eu fiz o MBA em Gestão de Instituições de Ensino Superior, pelo próprio Comung, né, nosso consórcio das universidades comunitárias, e mais recentemente, em 2017, eu estive então por um semestre cursando o período sanduíche, que a gente chama, que é uma parte então do doutorado fora, né, do país, na Suécia, na Universidade de Lund. Isso, obviamente, que me deu uma bagagem bastante significativa, né, em termos de conhecimento mais amplo, cultural, enfim. Alargamento de horizontes. Né? Isso é muito positivo, né, de nós entendermos algumas coisas de uma forma mais significativa, de conhecermos outros contextos, de termos mais tolerância, enfim, né, tudo isso que nos ajuda quando a gente amplia os nossos horizontes. Mas, especialmente na educação, né, essas universidades, enfim, que eu tive a oportunidade de estar lá, enfim, vivenciar um pouco, elas são muito focadas no ensino tradicional.
Então, por isso que é importante quando a gente fala que no ensino EAD, nessas questões, esses países desenvolvidos, eles não estão nessa linha. Né? Eles ainda são muito tradicionais, então isso é importante, né? Porque o ensino ele continua sendo muito tradicional. Mas é claro que existem muitas discussões em relação às metodologias. As metodologias de ensino, como colocar o aluno como um papel central na sala de aula, enfim, torná-lo mais ativo, como a gente chama, né? Enfim. E essa é uma discussão que não é só aqui, essa é uma discussão internacional, que a universidade aqui em Cruz Alta discute e que a universidade lá na Suécia está discutindo também. Mas elas ainda são muito tradicionais. Claro. Então, E o tradicional não se entenda de forma depreciativa. Não depreciativa, não, ao contrário, né? Mas é importante porque às vezes assim, a gente tem essa ideia daqui a pouco, ou EAD, então o aluno não precisa estudar mais, enfim, então isso, não, eu acho que não dá pra gente se iludir com isso. E o tradicional dá um tom de ultrapassado, quando não é, né? Quando não é. Então assim, na verdade isso continua muito forte ainda, né? Ou seja, aquela questão do professor, cara a cara, com o aluno, sala de aula, enfim, isso ainda é muito forte, muito, muito forte. E olha que nós estamos falando de universidades assim, top 100 no mundo, né? Então, que estão no ranking, assim, né? Nas principais posições em nível internacional. Então, esse é um ponto. Outro ponto que, claro que isso reforça a nossa prática aqui, mas em especial, assim, Veríssimo, que eu vejo, é que há um movimento muito grande das universidades em relação à interação com as empresas, o governo, né, local, enfim, regional, e a sociedade em geral. Então isso sim é algo interessante que tem tudo a ver com o nosso modelo aqui de universidade comunitária, né, que é desenvolver assim uma universidade mais empreendedora, mais inovadora. Então este conceito é um conceito muito forte, que várias universidades no mundo estão adotando isto, né, e que isso implica na verdade no maior desenvolvimento da localidade e da sua região. Então é um pouco nessa linha também que nós estamos nos direcionando, né, até por ter já na nossa gênese toda essa característica, né, de participação da universidade no desenvolvimento econômico, social, local, né, de Cruz Alta e da região. Então a gente já tem isso. Temos algumas ações já nesse sentido, como a Start, a nossa agência de empreendedorismo e inovação, a Fazenda Escola, né, dos cursos de medicina veterinária e agronomia, e ações já nos cursos de administração, arquitetura, enfim, temos várias outras ações. Mas a ideia agora é nós trazermos este modelo de universidade e tentar capilarizar um pouco mais isto na Unicruz. Né? Não precisamos criar, obviamente, grandes estruturas, né? Mas dar mais densidade dessas atividades nos cursos, né? Perpassar, então, isso inclui, né, então, uma maior interação com as empresas, né? As empresas também precisam entender de que esta interação ela é necessária, né? E hoje, felizmente, eu tenho contato com várias empresas, né? Até por ser do curso de administração, vejo um pouco da mudança dessa mentalidade, não é, Veríssimo? Que é muito importante. Talvez a sociedade esteja exigindo isso também, né? Exatamente, né? Então, assim, nem a universidade pode se isolar, nem as empresas, nem o governo, enfim, a gente precisa interagir, né? E a interação, a criação de instituições híbridas, enfim, a criação de startups, a criação de incubadoras, parques tecnológicos, enfim, isso vem em consequência dessa nossa capacidade de organização. Então, a gente já vê alguns exemplos no país em relação a isso, né? Mas a gente acredita que aqui, Cruz Alta, nós podemos avançar mais nesse sentido. Claro que isso não é do dia para a noite, né? Não é em 1, 2 anos que a gente vai construir isso, mas sim, quando a gente começa a alinhar alguns conceitos, quando a gente começa a ter a mesma mentalidade, aí a gente já tem, né, um patamar, né, para a gente conseguir avançar isso para uma parte superior, né? Então acho que é nesse sentido que a gente tem que começar a avançar a partir de agora. E começar educando já nesta ideia, né? Exatamente. Educando interno e externamente. Sabe, Veríssimo, que eu tenho uma disciplina no curso de administração que se chama Laboratório de Práticas de Gestão. E nós lá no curso, eu estou na 2ª edição já dessa disciplina, e nós fizemos isso, nós trabalhávamos com um software e nós abandonamos o software e partimos para problemas reais das empresas. O resultado é surpreendente, surpreendente, porque todo mundo ganha, a universidade ganha, os acadêmicos ganham, as empresas ganham. Imagina lá o aluno se colocando num problema real
hoje da empresa e sendo desafiado a solucionar aquele problema, que está acontecendo hoje. Claro. Não é algo que hipotético ou que sim. vai... Não, esse é um problema real, hoje. E o aluno, então, já na sua formação, ele já vivencia aquilo. Então é nisso que a gente acredita, que a gente precisa interagir mais. Muito bem. Professor Fábio, obrigado pela gentileza, boa sorte, bom trabalho. Obrigado aí pela gentileza, né, do convite também, a gente fica sempre à disposição. Tá certo. Professor Fábio Del Soto, reitor da Universidade de Cruz Alta, foi nosso personagem de hoje. Até a próxima.